Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ao público presente, os nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião, muito obrigada. Esta é a reunião número 16 de 2025. Eu vou começar por, como habitualmente, distribuir o resumo diário de tesouraria para conhecimento dos vereadores, dando nota que à data de ontem, dia 11/9, havia um total de disponibilidades de 3.713.635 euros e 73 cêntimos. Dada esta informação, iniciamos o período antes da ordem do dia. Os senhores e senhores vereadores têm a palavra para o que entenderem. Senhor vereador João Pedro Reis, faz favor. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhor vereador, público presente na sala, bem como os funcionários de apoio à reunião. Eu tenho aqui algumas questões para colocar. A primeira tem a ver com a empresa intermunicipal de transportes, saber se há alguma novidade em relação às assembleias municipais que não se realizaram em alguns municípios e se, portanto, se chegaram a algum entendimento nesses municípios e, portanto, e deixar também essa questão em relação a essa mesma empresa. Outra questão tem a ver com uma informação da Câmara Municipal na situação da intervenção na rua Dr. Queiroz Vaz Guedes, em que, portanto, houve a intervenção de substituição de condutas. Entretanto, a informação é no sentido de que existiam algumas incongruências naquilo que era o levantamento inicial e, portanto, e na realidade que foi encontrada, e que surgiu uma pavimentação por parte da área que tinha sido intervencionada, uma pavimentação, considero eu, provisória, portanto, daquilo que se registou. Portanto, foram apontadas algumas datas no sentido de se concretizar aquela intervenção. Uma delas era de que a intervenção se terminaria a 26 de setembro, e eu gostaria de saber se as incongruências que foram detectadas já estão, portanto, se já está encontrada a solução, portanto, e a nível de intervenção, e também, e nesse sentido, se vai cumprir o que está previsto, portanto, que seria a pavimentação total no início de outubro. E também se, portanto, esta pavimentação provisória se foi da responsabilidade das Águas do Ribatejo ou da responsabilidade do município. Tendo em conta que o município é que irá ser responsável pela pavimentação total, mas a intervenção inicial é da responsabilidade das Águas do Ribatejo, gostaria de saber se essa intervenção provisória, se foi de quem é que foi essa responsabilidade. Outra questão que eu tenho a colocar tem a ver com uma informação também que eu vi no site do município de publicitação de arrendamento de apartamentos em Almeirim, e que, pelo mapa de disponibilidades, parece-me que ainda não se concretizou, portanto, deixava a questão se já se concretizou ou não, portanto, a escritura e a aquisição total desse mesmo prédio, portanto, e deixava essa questão disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, se faz favor. Então, bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente, eu queria apenas esclarecer aqui, em relação à remodelação do parque de estacionamento junto à escola e ao centro de saúde, se vão na mesma colocar o número de árvores que estava, ou se vão colocar árvores, pronto, se há alguma alteração em relação a isso. E é só. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador. Muito bem. Senhores vereadores, muito obrigada pelas questões. Relativamente à primeira questão, no que diz respeito à empresa intermunicipal de transportes, eu penso, não tenho noção, mas penso que na última reunião tinha dado nota que havia uma circunstância que nos foi colocada de novo aos municípios, até que já tinham avançado com as reuniões nas próprias assembleias, com a aprovação,
relativamente ao município do Cartaz. E o que foi verificado foi que o Fundo de Apoio Municipal, o FAM, entendia que havia necessidade do próprio FAM dar um parecer, não que condicionasse, uma vez que o município do Cartaz entra exatamente nas mesmas condições que os outros municípios. É diferente da questão do empréstimo para comprar o terminal. Na questão do empréstimo, o Cartaz fica de fora até ter condições para assumir a sua posição. Neste caso da empresa intermunicipal, fica nas mesmas condições, mas tem que ter o parecer favorável do FAM. E é isso que temos estado a aguardar. Ou seja, quer os municípios que já fecharam este processo, nós já trouxemos isto 2 vezes à Assembleia Municipal, e os outros municípios que o fizeram também fizeram da mesma forma. Aquilo que nós estamos a aguardar é o parecer, que esperamos que venha até meados deste mês, dia 18, talvez, 16, 18, e voltaremos a trazer já com o parecer do FAM exatamente a mesma informação que tínhamos, mas a empresa, eu também vos posso dar a minha opinião pessoal, que acho que é importante. Eu julgo que estão dados todos os passos no sentido que a criação da empresa aconteça, sendo certo que vou ouvindo, até porque estamos em sede de campanha eleitoral, vou ouvindo algumas vozes discordantes com o processo e, portanto, isso preocupa-me, não vozes daquelas que estão neste momento a levar o processo por diante, mas preocupa-me porque o processo está muito adiantado e as contas estão feitas e, portanto, parece-me que é muito vantajoso nós termos esta... Posso só perguntar uma coisa? Então, Santarém e Rio Maior estão nessas vozes discordantes? Não. Estou-me a referir em sede de campanha eleitoral a candidaturas que estão no terreno e que aparentemente discordam do processo. Santarém e Rio Maior, o que estão é a aguardar exatamente o fecho do processo da parte do Cartaz, portanto, com o parecer do FAM. No último Conselho Intermunicipal foi aprovado entre todos os municípios os termos das alterações que havia a fazer, integrando esse parecer, e, portanto, ficou, penso eu, que estará tudo em ordem para nós podermos avançar. Relativamente à intervenção na Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes, a pavimentação de facto foi provisória. Nós contamos que as datas que foram apontadas sejam cumpridas, aliás, é esse o propósito de se negociarem as datas relativamente às obras, quando elas ainda por cima implicam um incómodo grande para a população. As questões que foram encontradas e a necessidade de avanço dos trabalhos é, sobretudo, e penso que praticamente só a ligação da conduta que foi colocada de novo a cada uma das casas e, portanto, já não vai ser necessário abrir aquela vala central. O pavimento foi colocado pelas Águas do Ribatejo, a nossa solicitação, uma vez que parecia-nos inviável o processo estar pendente tanto tempo com a rua naquele estado, nós estamos a contar que, assim que sejam feitas as ligações casa a casa, o que se pretende que aconteça durante este período que está previsto, nós procederemos à pavimentação de toda a rua. Relativamente à publicitação dos arrendamentos em Almeirim, nós, como sabem, adquirimos 5 apartamentos em Almeirim, fizemos 4 escrituras e é relativamente a esses 4 apartamentos que estão os processos de arrendamento em curso. Falta fazer uma escritura em Almeirim, o apartamento estava em fase de acabamentos e quando nos derem essa indicação faremos a escritura e estão ainda pendentes os de Santarém, por vicissitudes várias que ultrapassam a vontade do município. Relativamente à remodelação do passeio e daquela zona de parque junto à escola, nós vamos substituir de facto as árvores, elas vão ser colocadas um bocadinho mais à margem do passeio para que as raízes depois não contendam com os muros das casas e com as casas, mas vão ser substituídas as árvores que estavam e aliás as caldeiras estão já lá feitas, sendo que o passeio ainda tem uma parte de reabilitação que não está ainda em obra, que vem até à rua, logo à entrada da Casa do Povo e, portanto, ainda está essa parte por reparar, mas vamos substituir as árvores, sim. Muito bem, então não havendo mais nenhuma questão, eu passava à nossa ordem de trabalhos. A nossa ordem de trabalhos é curtinha e tem mais este efeito de nós cumprirmos o prazo das reuniões
uma vez que há um conjunto de matérias que estão a ser preparadas e que não houve oportunidade de as trazer a esta reunião. De todo modo, o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é a proposta da ata da reunião ordinária da Câmara realizada no dia 29 de agosto, que vem para deliberação. Não sei se alguns dos senhores vereadores querem fazer intervenção. Se faz favor, senhora vereadora Maria Rosa do Céu. Sim, bom dia a todos. Na página 11 do PDF, corresponde à 10 do documento. Certo. Há aqui uma parte em que diz: alertou para o facto do loteamento ser mal feito e de haver outras entidades que ainda não tinham escritura, têm contratos de promessa, mas não têm escrituras feitas. Eu não disse isto. Ou seja, esta parte, eu alertei para o facto de que aquele espaço devia corresponder à atividade, mas que não tinham escrituras e contratos de promessa, não fui eu que falei nisto. Possivelmente posso ter sido eu. Pois. Então Depois deve-se tirar salientou daqui. para salvaguardar situações futuras, sim, pelo facto do loteamento corresponder efetivamente Certo. à atividade que iria ser desenvolvida. Agora, do loteamento estar mal feito e que outras entidades não tinham escritura, bem como a parte que tem contratos de promessa, mas não tem escrituras, eu não disse Deve isto. ser retirado daqui. Sim. Portanto, a começar em alertou e acabado em Escrituras feitas. escrituras feitas. Sim, Está visto, não estava nessa? Certo. sim, sim. Só. Senhores vereadores, senhora vereadora Fernanda Cardigo. Eu tenho aqui também há uma situação assim parecida, Ok. que é no período antes da ordem do dia, em que foi o vereador que perguntou sobre as pinturas do mercado, e aqui está como tenha sido eu. Então também deve ser corrigido. Pronto, e tenho só aqui mais outra... Mas é só passar esta intervenção. A intervenção para Sim. o senhor vereador. Exato. Isto é na minha página aqui, acho que era 16. Aqui. Só um apontamentozinho. É na página 14 do documento. Sim. Já aqui no fim, mais ou menos. Iniciar a primeira alteração ao PPTSI, ATCZI, né, que é a zona PPZI. Plano de Melhorar da Zona Industrial. É só alterar o S de fazer. Página 14, ok. Posso- Sim, faz favor. Na página 13 do PDF, Que há de ser a 12 do documento. é só porque a frase está estranha. A senhora vereadora tomou a palavra, referiu que esta proposta vem no sentido de regularizar uma situação que está consolidada, ou que está, ou uma situação já consolidada. Pronto, é só porque a frase não tem muita lógica. É só isso. Certo. Obrigada. Está corrigido? Muito bem. Então, com as correções que fizeram as senhoras vereadoras, relativamente à ata da reunião de Câmara do dia 29 de agosto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de aprovação da celebração do protocolo de constituição de posto de emergência médica e aprovação da respectiva minuta. Dar conta que estes novos protocolos foram enviados para os municípios numa primeira fase, sem qualquer consulta feita aos próprios. E, quando vieram, traziam um conjunto de alterações, algumas delas que são obviamente positivas, outras delas que levantavam algumas questões do meu ponto de vista, e eu entendi que não deveria de subscrever o protocolo até ter uma conversa com o Presidente do INEM, coisa que aconteceu. E na sequência dessa conversa foi possível clarificar um conjunto de situações que nos vão permitir, desde logo, adquirir uma nova ambulância para substituir aquela que nós temos agora com a designação PEM. Dizer o seguinte: o processo vai ser diferente, nós vamos poder atribuir o estatuto de PEM a qualquer uma das nossas ambulâncias. A ambulância a adquirir não tem que ser caracterizada como estava a do INEM,
portanto não fica do lado de fora, não é uma ambulância do INEM, até porque ela não vai ser titularidade do INEM, vai ser adquirida pela Câmara. E há um conjunto de algumas regras que se vão alterando. Nós entendemos que era importante adquirir uma nova ambulância, dado que aquela que existe, para além de estar já em condições não muito boas, tem custos de manutenção que também são complicados de gerir e, portanto, faz sentido nós substituirmos aquela. E, entretanto, relativamente àquela que lá está e que é de propriedade do INEM, o município pode optar entre ficar com ela e o INEM regularizará esta situação através de um protocolo de doação ou não ficar com ela e entregar. E é um processo um bocadinho mais complexo, mas o INEM recebe aquela ambulância se nós não quisermos ficar com o veículo. De qualquer modo, eu julgo que será vantajoso ficar com ele, dado que ele sofreu reparações ao longo dos últimos anos, inclusivamente uma que importou a colocação do novo motor, apesar do motor não ser completamente novo, mas a colocação do motor, e, portanto, o veículo terá condições não para fazer o trabalho que estava a fazer, mas para fazer outras coisas, e é sempre útil, sobretudo na corporação. Não sei se depois têm alguma dúvida, se estiverem todos disponíveis para responder. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, este é um assunto que eu também já tinha colocado algumas vezes em reunião de Câmara, até porque a ambulância que está atualmente na Corporação de Alpiarce é de 2012 e, portanto, era perfeitamente razoável que mais tarde ou mais cedo teria que ser substituída e no sentido também de ultrapassar essa situação. Portanto, parece-me a mim que este novo protocolo é um bocadinho mais operacional e vantajoso em relação daquilo que é o funcionamento. Portanto, a situação anterior, para além de ser muito dificultosa em termos daquilo que era reparações e todo o processo burocrático que seria necessário, também, em termos nacionais, tivemos insolvências de empresas que faziam a gestão destas ambulâncias e, portanto, e muitas oficinas também ficaram sem receber aquilo que foi o seu trabalho, né? E, portanto, foi um processo um bocadinho também aqui pouco razoável para aquilo que era aqui. O INEM assume uma despesa, portanto, e o município, penso eu, com mais facilidade consegue ultrapassar essas situações de necessidades de manutenções e reparações daquilo que for a ambulância e portanto, penso que será vantajoso em termos de operacionalidade. Daí que congratulo-me com esta proposta e que ao fim de 13 anos o INEM está disponível para renovar este protocolo, mas deixo a questão de que, portanto, o protocolo diz que tem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025, se é mesmo assim, portanto, e se estas verbas também, penso que ele entrará em vigor a partir do momento em que a Câmara de Alpiarce adquira uma nova ambulância, portanto, e que possa cumprir de acordo com o que está aqui estipulado. Disse. Sr. Vereador, só dizer, o protocolo já entrou em vigor e tem efeitos retroativos, uma vez que o posto tem vindo a ser assegurado dentro das exigências que estavam no protocolo. A única diferença é que, como nós, neste protocolo, temos a capacidade, que era uma coisa que não havia anteriormente, de substituir a ambulância INEM, o PEM, cada vez que ele estiver inoperacional por uma das nossas ambulâncias, ainda que seja pontualmente, isto trazia-nos aqui uma vantagem, que era nós não termos nunca o PEM inoperacional. O problema é que havia questões para esclarecer, designadamente, se o município podia ou não adquirir uma nova ambulância ao abrigo deste protocolo, uma vez que somos nós que temos que a adquirir, independentemente de tudo. E, portanto, quero-lhe dizer que desde o início do ano que tenho solicitado reuniões ao INEM e que consegui fazer a reunião no passado mês de agosto. Portanto, para terem a noção, e se calhar já não foi mal todo,
E aquilo que eu, na altura, já tinha falado até com o gabinete do Sr. Presidente foi: eu não subscreverei o protocolo, nem envio assinado, enquanto não me esclarecerem um conjunto de situações. E pronto. Isso aconteceu no final do passado mês, e a razão pela qual o protocolo também só vem agora à reunião de Câmara, porque senão já teria vindo. Mas, no geral, eu acho que são boas notícias, dado o facto dos esclarecimentos nos terem encaminhado no sentido de nós podemos tomar aqui algumas decisões que não estavam completamente claras no protocolo. Sim, Sra. Vereadora, sim. Eu subscrevo o que disse o vereador João Pedro. Há aqui uma dúvida que eu também percebi, que se eventualmente esta viatura estivesse inoperacional, que o próprio INEM poderia podia enviar uma viatura e que durante esse período... As dúvidas também eram essas, ou seja, porque eles depois não enviam. Eles não têm. E a questão é que depois todos os custos estariam a cargo, nesse período, todos os custos estariam e a manutenção estaria também a cargo da Câmara. Não, a responsabilidade é sempre do INEM. Ou seja, se o INEM tivesse que colocar cá uma outra viatura... Não, eles aqui dizem no protocolo que nesse período a manutenção é feita pelo segundo otorgante. Vamos ver. Nós pagamos sempre, em geral... Nós, quando a manutenção é feita, assumimos a responsabilidade do pagamento e depois somos ressarcidos pelo INEM. Não é assim. É assim que funciona agora. É assim que funciona agora. Senhor, até porque as reparações nem têm sido autorizadas, enquanto eu não as autorizei. A última, pelo menos, não foi autorizada durante muito tempo, porque eu não autorizei. Mas isto, Sr. Presidente, independentemente de tudo... É assim, não vale a pena estarmos a discutir muito isso, mas a partir de 1.000 euros a faturação é feita diretamente à empresa que geria a frota do INEM. Eu sei. E aqui, efetivamente, diz que durante esse período, se eles substituíssem a viatura, mas também se pode utilizar, tudo bem, se pode utilizar outra viatura, não haverá a necessidade de estar a minha dúvida também é se pretendem comprar uma viatura nova. Pronto, porque aqui dá a possibilidade de até 6 anos e uma viatura com 6 anos já traz imensos quilómetros e problemas já associados. Sim, pronto, eu penso que este valor que eles vão pagar mensalmente, que dá efetivamente para se pagar a viatura, e o valor ao quilómetro e a taxa também dá para cobrir as despesas. O que não estava esclarecido é se nós, desse valor, podíamos ou não aplicá-lo na aquisição de uma viatura nova. Certo? Nova ou usada, mas nós não íamos comprar, não faz sentido absolutamente nenhum comprar uma ambulância usada, na minha perspectiva. Pronto. Há outro tipo de máquinas que se podem comprar usadas, uma ambulância é uma coisa que não se deve comprar, na minha perspectiva. E portanto, uma das dúvidas que existia era exatamente essa. Ou seja, se nós podíamos gerir o montante do que é subsidiado pelo INEM, do modo que entendêssemos, e, portanto, nesse sentido, destinarmos uma parte à aquisição de uma viatura, de uma ambulância, ou se não o podíamos fazer, e isso não está claro no protocolo. E essa foi uma das razões que me levou a querer perguntar diretamente para saber se exatamente se podia interpretar nesse sentido ou não. Sim. Muito obrigada. Então, assim sendo, eu ia pôr o ponto 2 à votação, proposta de aprovação da celebração do protocolo de constituição de posto de emergência médica e aprovação da respectiva minuta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é uma proposta de ratificação do despacho de aprovação de preços a cobrar num espetáculo para bebés, a acontecer no dia 13 de setembro. É uma proposta que vem no seguimento de outras que já trouxemos aqui à reunião, e, portanto, a proposta é que se introduza uma bilheteira com bilhetes no valor de 3 euros para assistir a este espetáculo, as estações de Verrioi, uma viagem poética e sensorial pelas 4 estações do ano. Não sei se há alguma questão relativamente a esta. Sim, faz favor, Sr. Vereador. É para ratificar ou para aprovar? Porque o espetáculo é amanhã. Eu sei.
Mas vem para a ratificação, porque eu já fiz o despacho de aprovação e é o que diz aqui. Muito bem. Então, assim sendo, ia também pôr o ponto 3 à votação, proposta de ratificação do despacho de aprovação de preços a cobrar no espetáculo para bebés. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. E chegamos assim ao final da nossa reunião de hoje. Temos, entretanto, público na sala, não sei se há alguma intervenção, se faz favor. Pedia ao Alexandre, por favor, que trouxesse o microfone. Obrigada. Se faz favor, Sr. Tiago. Bom dia a todos, bom dia Sra. Presidente, bom dia Srs. Vereadores, público na sala e também aos funcionários do município. Sra. Presidente, eu queria só fazer aqui uma pergunta que já vem de alguns processos de anos anteriores. Em 2008 foi aberto um processo pela Câmara de uma rua perpendicular à rua Ricardo Durão, mais conhecido por Val de Tujeiros. Em 2013 houve aqui um acordo entre as partes, a Câmara Municipal não cumpriu as obras de qualificação da rua, que era o que estava no acordo. Entretanto, em fevereiro de 2024, a Câmara também abriu uma ação executiva onde o Tribunal dá razão à Câmara Municipal. E eu gostaria de saber como é que se encontra este ponto de situação, porque a semana passada eu dirigi-me a essa rua e a rua continua fechada ao público, visto que aquilo é uma rua pública. Este senhor continua com a rua fechada ao público. E há pessoas que têm lá terrenos e não conseguem aceder aos mesmos porque a rua continua fechada, com cordas e vedações e afins. Outra situação que eu queria perguntar à Sra. Presidente foi, houve aqui uma situação que eu abordei no dia 24/7 em reunião de Câmara, por causa do suplemento bombeiro sapador. De 2 bombeiras não receberem este suplemento. Continuam sem receber. A Sra. Presidente disse que queria pedir um parecer à DGAL, eu também fiz chegar um parecer à Sra. Presidente da DGAL e gostaria de saber se já tem algum parecer ou se já tem alguma informação sobre essa situação e alguma perspectiva do pagamento desse suplemento a essas bombeiras. E desde já dar os parabéns ao Executivo por este protocolo do INEM e por esta vontade da aquisição da ambulância, que realmente está-se a ver um bom investimento nos bombeiros de Alpiarça. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Tiago. Relativamente à primeira questão que coloca, pôs as coisas de uma forma que não correspondem exatamente àquilo que aconteceu. O processo da Rua de Valtejeiros, que se iniciou, que de facto deve remontar a 2008, eu não tenho aqui a data certa, mas há de remontar mais ou menos a essa altura, resultou numa ação interposta pelo município contra o proprietário do terreno que confina com a estrada e que a tinha ocupado. Na sequência dessa ação, e ainda sem ela chegar ao seu término, o Executivo, na altura, entendeu, salvo erro, em 2011, fazer um acordo judicial no âmbito do processo, chegar a acordo com o então proprietário, assumindo um conjunto de responsabilidades ou seja, versus o proprietário retirar o que lá tinha em cima e que estava a cortar o acesso a outras propriedades privadas que não só o município, mas outros proprietários têm depois desse sítio de passagem. Esse acordo foi celebrado, como digo, em 2011, mas nunca foi cumprido por nenhuma das partes. E, portanto, já na pendência deste Executivo, o proprietário entrou com uma ação executiva para a execução do acordo. A minha opinião é que o acordo é altamente lesivo para o município, implicava um conjunto de obras e de intervenções que se vieram a revelar de grande monta contra, de facto, um proprietário que ele sim, de forma abusiva, tinha cortado o acesso numa estrada que é um caminho público, mas de todo o modo, nós, com base na ação executiva, vimos-nos forçados naturalmente a cumprir aquilo que estava no acordo. E foi isso que fizemos. Entretanto, houve
logo depois da obra estar praticamente concluída, nós investimos lá números redondos, mais de 35 mil euros, eu julgo quase 40 mil euros, porque aquilo parece uma coisa fácil, mas não é, até porque tem uma extensão de muro e bastante grande. Entretanto, nós tivemos, durante aquele período das intempéries, o que aconteceu ali aconteceu noutros sítios, as chuvas foram de tal maneira violentas e a água que levaram um bocado da estrada ali naquela zona. Nós tentámos rematar esse problema, aliás, como aconteceu também noutras ruas, mas não está completamente ultrapassado. E essa é a razão pela qual nós ainda não temos condições para que a rua esteja completamente aberta, o que contamos que aconteça com muita brevidade. Relativamente ao comportamento do proprietário privado, nós, ao longo do processo de reparação e de intervenção e de cumprimento daquilo que estava no acordo, tivemos a oportunidade de avançar com várias queixas-crime, porque foram, e a suspeita é que tenha sido o próprio, foram feitas intervenções de destruição do que estávamos a fazer, de destruição dos muros, de destruição dos lancios dos passeios, etc., ao longo deste período. Nós íamos construindo e alguém lá ia partindo. E, portanto, nós contamos que assim que esteja viável esse ponto de passagem, o proprietário seja obrigado, naturalmente, a abster-se de cortar, de obstaculizar a circulação por aquela via. Relativamente ao suplemento, eu não lhe sei dizer se entretanto chegou ou não chegou alguma informação, ou quer o parecer da Degal, quer alguma outra informação que tínhamos pedido. Tenho o coordenador de Proteção Civil Municipal que está em licença de paternidade e assim que ele chegue, com certeza conversaremos para perceber qual é que é efetivamente o ponto de situação, que não consigo agora responder a essa questão. E muito obrigada pelas congratulações relativamente ao protocolo, que eu julgo que é de facto muito, muito importante para todos nós, sobretudo para a população. Bom, penso que esclareci tudo. Faz favor, Sr. Vítor. Está aqui. Eu já trouxe aqui à Assembleia uma vez e ontem parei com o mesmo espetáculo. Junto à instituição Zero Horas, há um indivíduo, uma pessoa, eu acho que ele é ucraniano, que sai lá dentro com o respectivo saco com alimentação, senta-se no banco. O que eu vi ontem foi, enquanto lá teve pessoas a sair da bola e o movimento, ele teve quieto. Mas depois eu também saí, depois voltei lá e vi, os gatos continuam, ficaram lá a comer o resto que ele lá deixou. Ele continua no mesmo sistema, quer dizer, vai levantar a comida, ali escolhe e depois limpa os gatos. Acho que não está correto. Essa era uma situação. A outra situação é, não sei se é de começar, pelo Alcatrão, se pelos gás. Sra. Presidente, as ruas estão a ficar bonitas e eu pergunto, a canalização do gás, quando é que desenvolve mais? Ou essas ruas que foram alcatroadas estão corretas com o gás, ou vai-se partir novamente quando tem novamente canalização do gás? Fico sem saber se estraga a estrada, ou se não se mete gás, até porque agora já há muito tempo e se vê aí obras nenhumas do gás. A última, se não estou em erro, foi no Baium. A outra situação é a barragem não, o parque lá na esplanada da parte de baixo. Não sei o que é que se passa ali, volta na vira ao incómodo do cheiro. Não sei se aquilo precisa de lá de uma tampa, estanque, uma citerna maior. Epá, incomoda ali as pessoas. E ao sábado e ao domingo entra ali muitas pessoas. Está a falar do parque cá embaixo ao pé do café, do bar? Sim, da parte da barragem, da parte Sim. de baixo. É um cheiro nauseabundo. Eu acho, não sei, se é de uma tampa que lá está, que é a fossa. Era apenas tentar remediar aquilo, uma tampa estanque, ou tapar aquilo com areia, ou
isolar aquilo, porque aquilo muda mesmo. Nota-se as pessoas ausentarem dali e para o outro lado. Era só. Muito obrigada, Sr. Vítor. Então, vou tentar. Bom, relativamente a esse indivíduo, o Sr. Vítor, de facto, já tinha falado sobre isso. Quer dizer, nós temos poucas condições para atuar relativamente a essa situação. Nós, na altura, quando o Sr. Vítor alertou, demos nota aqui ao nosso Serviço de Ação Social e procurámos encontrar aqui alguma forma de chegar à pessoa e, eventualmente, razoabilizar com ela, no sentido de não estar a distribuir a comida aos animais. Pronto, eu percebo, se ele tem disponibilidade para alimentar os animais, eles vêm e procuram, já devem estar habituados. Pronto, é uma situação complicada, podemos tentar também falar com a Fundação, tentar perceber se há alguma coisa que possamos, em conjunto, conseguir, mas não é fácil, até porque pode ser ali, pode ser noutro sítio qualquer, nós não podemos andar atrás da pessoa sistematicamente, portanto, é uma coisa que pode-se, voltarei a falar aqui com os serviços, no sentido de nós avaliarmos se podemos fazer alguma coisa e se podemos ajudar. Relativamente à questão que coloca do cheiro no parque cá em baixo, o Sr. Vítor, não sei se sabe, mas nós não temos ali, não temos rede de esgotos naquela zona. E, portanto, aquilo que tem é uma fossa que é limpa pelos serviços do município semanalmente. Portanto, fazer mais do que isto é difícil, nós podemos mandar lá alguém, efetivamente, para ver se há ali alguma fuga por causa do cheiro, mas a verdade é que nós todas as semanas limpamos a fossa e não temos outra forma, a não ser fazer ali uma intervenção que ligue aquela fossa à rede de esgoto, o que é uma coisa, como devem calcular, complicada, até porque nós temos várias situações dessas dentro da malha urbana e não são muito simples de resolver. De qualquer forma, eu também faço questão de pedir que lá se desloquem os serviços para perceber se a tampa está mal vedada, ou se fica eventualmente, cada vez, como vamos lá muita vez, pode acontecer, ela ficar ou mal colocada, ou mal vedada, ou qualquer coisa, e portanto isso sair dali o cheiro. Mas a limpeza é feita com muita regularidade e portanto é difícil de ultrapassar o assunto de outro modo. Relativamente à colocação de novos pisos nas ruas e às questões do gás. A instalação do gás não é uma responsabilidade do município, nem é até a empresa de gás ter um conjunto de moradores que aderem ao serviço, também não é habitual a empresa falar connosco. Ou seja, a questão só se coloca a partir do momento em que eles pretendem intervir numa determinada rua e têm o número de moradores que justifique, porque não têm vindo fazer ligações pontuais, o que é normal, porque também têm de deslocar para aqui os serviços e trabalhadores e máquinas e etc. A última intervenção de colocação de gás foi na rua Afonso Albuquerque. Não foi no Vaiú, foi na rua Afonso Albuquerque. Aliás, que é uma das ruas que está no pacote de alcatroamento, de colocação de piso numa nova fase. E, portanto, nós temos sempre duas hipóteses. Ou conseguimos articular, quer com a água, quer com o gás, as intervenções que eles têm a fazer e que têm a fazer oportunamente, porque nós também não conseguimos estipular nós os timings de cada uma das empresas. Mas como aconteceu com a água, nós, quando perspectivámos as ruas que queríamos asfaltar, enviámos um mapa dessas ruas às águas do Ribatejo, perguntando se tinham alguma intervenção a fazer nessas ruas. Aquelas que nos comunicaram que sim, nós tivemos que parar o processo, alcatroámos aquelas que podíamos alcatroar e esperámos que as águas do Ribatejo façam a sua intervenção para depois colocarmos nós o pavimento. Isto não é uma coisa definitiva, porque se acontecer um problema qualquer, seguramente a rua tem que ser partida outra vez, a gente não consegue lá chegar abaixo de outra forma. Tentámos, ao longo do tempo, aquilo que vamos colocando piso,
já ter a garantia que as Águas do Ribatejo fizeram a intervenção que tinham, sobretudo a intervenção principal, que é a mudança de condutas e as ligações às casas dos moradores. Portanto, a perspectiva é, nós vamos colocar pisos em ruas que, em princípio, não precisam de nenhuma intervenção ou não o têm planeado ao longo dos próximos anos. Porque senão teríamos que ficar à espera, e mesmo assim não tem sido fácil, porque nós tínhamos condições, por exemplo, a Queiroz Vaz Guedes, tínhamos condições para ela já estar perfeitamente alcatroada. Há muito tempo. Aliás, como fizemos com o Silvestre Bernardo Lima. E, portanto, já podia estar completamente feita. Não está, porque nós tivemos que parar aqui à espera que as Águas do Ribatejo, no tempo em que eles entendem e que conseguem, até porque têm que fazer concursos, têm que adjudicar obras, eles têm a mesma dificuldade que toda a gente hoje tem em fazer obras públicas, ou não vêm empresas aos concursos, ou vêm com preços muito elevados, e é difícil, não. E, portanto, nós o que estamos a tentar fazer é adequar uma coisa à outra. Agora, não temos garantias de que, acabado, aliás, isso aconteceu, por exemplo, lá em cima, ao pé do restaurante do Daniel Marçal, aconteceu nós termos o nosso piso colocado e haver uma ruptura, e agora que já penso que já está totalmente reparado, mas nós temos necessidade de permitir que partissem a rua logo muito pouco tempo depois dela estar asfaltada. A nossa perspectiva é, onde nós podemos avançar mais rapidamente, avançamos, onde tivemos que fazer aqui um compasso de espera, fazemos, porque as ruas obviamente precisam de manutenção, precisam de pisos novos, e o nosso propósito é colocá-los. Muito bem. Penso que chegamos assim ao final. Eu ia pedir à Vanessa, por favor, para nos ler a minuta da ata.